CEO milionário, flagra faxineira exausta dormindo com seu bebê no trabalho. O que ele faz depois deixa todos chocados. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O cheiro de produto de limpeza já estava impregnado em suas roupas, em seu cabelo, em sua pele. Marina passou o pano úmido pela última vez na vasta mesa de conferências, sentindo uma dor surda na base de suas costas. Cada músculo do seu corpo gritava por descanso. Nos seus braços, amarrado em um sling improvisado que ela mesma fez com um lençol antigo, o pequeno Lucas dormia um sono profundo e sereno, seu peito subindo e descendo em um ritmo suave. Ele era o seu mundo, o seu motivo, o peso mais precioso que ela carregaria pelo resto da vida. E era por ele que ela estava ali, às 2 da madrugada, limpando os escritórios luxuosos da Veridian Corp. Este emprego era um castigo e uma bênção, precário, mal pago, exaustivo. Mas era o único que a aceitou com um bebê. O único que lhe permitia ficar com Lucas, vigiando sua respiração a cada segundo. As lembranças das entrevistas de emprego, dos olhares de reprovação ao verem que ela era mãe de uma criança de colo, ainda a machucavam. Ali, na solidão da noite, ninguém a julgava. Ela era apenas uma sombra, uma figura anônima que deixava tudo limpo e arrumado para o dia seguinte. A invisibilidade era o preço de manter seu filho por perto. Faltava apenas uma sala. A maior de todas, a do presidente. Ela empurrou a porta pesada e entrou. O lugar era de tirar o fôlego. Uma parede inteira de vidro mostrava a cidade como um tapete de diamantes. Os móveis eram escuros e imponentes. E no canto, um sofá de couro grande e macio parecia sussurrar seu nome. A exaustão a atingiu com uma força imensa. Suas pálpebras pesavam quilos. Só 1 minuto, ela pensou, a ideia surgindo como uma miragem no deserto. Eu só vou sentar por 1 minuto, para descansar os olhos. Lucas está dormindo tão bem. Ela caminhou até o sofá, sentindo-se culpada e ao mesmo tempo desesperada por um alívio. Afundou no couro macio e o conforto foi quase doloroso. Ajeitou o pequeno corpo de Lucas em seu colo, garantindo que ele continuasse confortável, e encostou a cabeça para trás. O silêncio da sala, o calor do seu bebê e o cansaço acumulado de meses de noites mal dormidas foram uma combinação impossível de resistir. Em segundos, sem que ela percebesse, Marina adormeceu. Não muito tempo depois, o som suave de sapatos caros no mármore polido cortou o silêncio do andar. Arthur Montenegro caminhava em direção à sua sala. Ele se sentia energizado pela noite de trabalho que ainda tinha pela frente. Mas ao abrir a porta de seu escritório, ele parou. Seus olhos, acostumados a procurar por detalhes e imperfeições, focaram imediatamente na figura encolhida em seu sofá. Uma mulher, uma faxineira, a julgar pelo uniforme, dormindo. A irritação foi sua primeira reação, fria e imediata, uma audácia inaceitável. Ele se aproximou, o maxilar travado, pronto para acordá-la com a severidade que todos na Veridian conheciam e temiam. Mas então ele viu. Aninhado no peito dela, quase escondido, estava um bebê. Um pequeno ser humano dormindo em paz, protegido pelos braços da mãe. Arthur congelou. A cena o atingiu de uma forma que o deixou completamente sem reação. A raiva se desfez, dando lugar a uma emoção desconhecida, uma pontada em seu peito que o pegou de surpresa. Ele olhou para o rosto da mulher. A exaustão estava gravada em cada traço. Era a imagem pura da vulnerabilidade e do sacrifício. Naquele ambiente estéril de poder, era a coisa mais humana que ele via em anos. Com um cuidado que não era de seu feitio, ele tocou o ombro dela levemente. "Senhora?" chamou em voz baixa. O despertar de Marina foi um choque. Seus olhos se abriram em pânico e seu corpo ficou rígido.
A primeira coisa que fez foi segurar Lucas com mais força, como se para protegê-lo do perigo iminente. Ela viu o homem alto, o chefe, e o desespero tomou conta dela. Me desculpe, Senhor, me desculpe! Ela gaguejou, tentando se levantar apressadamente. Eu não queria dormir, eu juro. Foi só por um instante. Por favor, eu preciso deste emprego. Por favor, não me demita. A voz dela era um fio trêmulo, carregado de um medo real. Arthur viu o pavor nos olhos dela e se sentiu péssimo por tê-la assustado. Ele ergueu as mãos em um gesto de calma. Está tudo bem, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. Eu não vou fazer nada. Por favor, não se preocupe. Marina parou, olhando para ele com uma confusão imensa. Ela esperava gritos, uma demissão sumária. Mas o homem à sua frente, o temido Arthur Montenegro, parecia genuinamente preocupado. Descanse um pouco, ele insistiu. Ele tirou seu casaco caro e o estendeu na direção dela. Está frio aqui. Use isso para se cobrir. Ela olhou do casaco de cachemira para o rosto dele, completamente perdida. Sua mente não conseguia entender a gentileza. O homem que tinha o poder de destruir sua única fonte de sustento estava, em vez disso, oferecendo conforto. Aquele gesto simples era tão inesperado, tão contrário a tudo que ela conhecia daquele mundo, que a deixou sem palavras, com o coração batendo forte por um motivo que não era mais o medo, mas uma profunda e chocante incredulidade. Marina olhava para o casaco estendido em sua direção como se fosse um objeto de outro planeta. Era escuro, feito de um tecido que parecia macio e quente, e ela podia sentir o leve perfume masculino que vinha dele. Um aroma caro e discreto que não pertencia ao seu mundo de cheiro de desinfetante e talco de bebê. Sua mente, ainda confusa pelo sono e pelo choque, lutava para entender. Aquele homem, o dono de tudo, estava lhe oferecendo seu próprio casaco. A gentileza era tão inesperada que parecia uma armadilha. Não precisa, senhor. Eu estou bem, ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. Ela tentou se encolher, tentando parecer menor, menos visível. Eu já estou de pé. Vou voltar ao trabalho agora mesmo. O instinto de sobrevivência lhe dizia para recusar, para não aceitar nada, para voltar a ser a faxineira invisível o mais rápido possível. Aceitar o casaco parecia cruzar uma linha que ela não deveria nem chegar perto. Arthur não moveu o braço. Sua expressão permaneceu séria, mas não havia raiva em seus olhos. Havia outra coisa, algo que Marina não conseguia identificar. Por favor, aceite, eu insisto, ele disse, e sua voz, embora baixa, tinha um tom de comando inquestionável. Você e seu filho precisam se aquecer, não vou aceitar um não como resposta. O coração de Marina batia descontroladamente. Recusar novamente parecia impossível, uma desobediência que poderia custar seu emprego. Com as mãos trêmulas, ela estendeu o braço e pegou o casaco. O peso era surpreendente e a cachemira era mais macia do que qualquer coisa que ela já havia tocado. Cuidadosamente, ela o colocou sobre seus ombros e sobre o corpinho adormecido de Lucas, criando um casulo quente e protetor. O alívio do calor foi imediato e ela sentiu um arrepio involuntário. Enquanto ela se ajeitava, Arthur a observava. Cada movimento dela, cada hesitação, o atingia de uma forma estranha. Ele era um homem de lógica, de números, de resultados. Emoções eram fraquezas no mundo dos negócios, distrações a serem controladas. Mas o que sentia agora não era controlável. Ele via a dignidade naquela mulher, mesmo na situação mais humilhante. Via a força em sua exaustão. Ele não estava mais vendo uma funcionária que quebrou uma regra. Estava vendo uma mãe protegendo seu filho. E por uma razão que ele não compreendia, sentiu uma necessidade imensa de protegê-los também. Para quebrar a intensidade do momento, ele se afastou.
Caminhou em silêncio até sua enorme mesa de mogno do outro lado da sala e sentou-se em sua cadeira de couro. Ligou o computador, o brilho da tela iluminando seu rosto. Ele fingiu se concentrar em uma planilha, mas sua atenção estava toda no sofá. Ele podia sentir a presença dela na sala, uma presença silenciosa e assustada que mudava completamente a energia do seu santuário de poder. Ele se perguntava sobre a vida dela, sobre o que a teria levado a uma situação tão desesperadora. Funcionários terceirizados eram apenas números em um contrato para ele, um custo a ser gerenciado. Agora um deles tinha um rosto, um nome que ele nem sabia. E um filho. Marina ficou imóvel no sofá. Ela observava o CEO, que parecia ter voltado ao seu mundo, ignorando-a completamente. O que aquilo significava? Ele a deixaria ficar ali? Ela olhou para baixo, para o rostinho sereno de Lucas, que nem se mexeu. Aquele casaco caro o cobria, protegendo-o do frio do ar-condicionado. Um gesto de bondade de um homem que ela deveria temer. Ela não conseguia relaxar. Seu corpo ainda estava tenso, esperando que a qualquer momento ele se levantasse e dissesse que tudo não passava de uma brincadeira cruel. Mas os minutos passavam. E ele continuava em sua mesa, o único som sendo o clique suave das teclas do computador. Lentamente, uma parte do medo de Marina começou a se transformar em uma profunda e dolorosa gratidão. Aquele homem não a humilhou. Ele não a expôs. Ele lhe deu calor e um momento de paz. Depois do que pareceu uma eternidade, Arthur se levantou. Marina prendeu a respiração. Era agora. Ele caminhou em sua direção, mas parou a uma distância respeitosa. Eu preciso ir a outra sala para uma chamada, ele disse, a voz novamente neutra. Fique aqui, descanse o quanto precisar para se sentir melhor. Depois pode terminar o que falta e ir para casa. Ele não esperou por uma resposta. Apenas se virou e saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina ficou sozinha no silêncio absoluto, envolta no casaco que ainda carregava o cheiro dele. O cheiro de Arthur Montenegro. O nome ecoou em sua mente, trazendo consigo o peso de anos de amargura. Aquele era o homem que havia orquestrado a destruição de sua carreira, o arquiteto de sua miséria. E ainda assim, o mesmo homem tinha acabado de cobrir seu filho com o próprio casaco, mostrando uma gentileza que ela jamais pensou ser possível nele. A contradição era tão brutal que a deixou sem ar. Ela abraçou Lucas com um pouco mais de força, sentindo as lágrimas que segurou com tanto esforço finalmente escorrerem por seu rosto. Eram lágrimas de alívio, sim, mas também de uma confusão tão profunda e assustadora que era pior do que a raiva que ela esperava encontrar. Arthur não foi para outra sala de reunião. A história sobre a chamada foi a primeira desculpa que lhe veio à mente para escapar da intensidade que preenchia seu escritório. Ele precisava de ar, de distância. Pegou o elevador privativo e subiu para o terraço, um espaço que raramente usava. O vento frio da madrugada bateu em seu rosto, mas ele mal sentiu. Sua mente estava presa na imagem da mulher encolhida em seu sofá, com o bebê dormindo em seu peito. A imagem não o abandonava. Ele se encostou no parapeito de vidro, olhando a cidade que se estendia a seus pés. Ele era o rei daquele universo de concreto e luzes. Um mestre em um jogo de poder onde a fraqueza não era uma opção. Por anos, ele construiu muros ao redor de si mesmo, convencido de que as emoções eram um luxo perigoso que ele não podia pagar. Seus funcionários eram peças em um tabuleiro, seus concorrentes, obstáculos a serem removidos. Ele nunca pensava nas vidas por trás dos crachás e dos uniformes. Eram invisíveis, parte da engrenagem que fazia seu império funcionar. Mas aquela mulher, com sua exaustão e seu amor desesperado pelo filho, tinha quebrado alguma coisa dentro dele. Ela não era uma peça, ela era uma pessoa, lutando para sobreviver em um mundo que ele ajudou a criar, dentro de um prédio que levava seu nome.
O gesto de oferecer o casaco foi um impulso, uma reação humana que ele não teve tempo de reprimir. Agora, no frio da madrugada, ele sabia que não era o suficiente. Aquele impulso tinha se transformado em uma responsabilidade. Deixar que ela continuasse naquela situação, trabalhando até a exaustão com um bebê nos braços, parecia de repente inaceitável, insuportável. Ele não sabia o nome dela, não sabia nada sobre ela, mas tomou uma decisão. Ele iria ajudá-la, de verdade. No andar de baixo, Marina permaneceu sentada por longos minutos depois que a porta se fechou. O silêncio era total, mas sua mente estava em um caos barulhento. Finalmente, com um suspiro trêmulo, ela se levantou. Com um cuidado reverente, dobrou o casaco pesado de cachemira e o colocou sobre a almofada do sofá, bem no lugar onde esteve sentada. Parecia errado levá-lo, como levar um pedaço de um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Com movimentos rápidos e eficientes, ela terminou de limpar o escritório. Cada gesto era automático, seu corpo funcionando no piloto automático, enquanto sua cabeça tentava processar a estranheza daquela noite. A raiva que sentia por Arthur Montenegro, uma brasa que ela manteve acesa por anos, agora estava confusa, misturada com uma gratidão que a deixava doente. Quando os primeiros raios de sol apareceram, ela deixou o prédio da Veridian Corp, segurando Lucas com um pouco mais de força. O caminho para casa em 2 ônibus lotados pareceu mais longo do que o normal, e ela chegou em seu pequeno apartamento sentindo um cansaço que ia muito além do físico. A manhã passou rápido. Mal dormiu, sua mente ainda revivendo o encontro. Por volta do meio-dia, seu celular tocou, o som estridente a fazendo pular. Era um número desconhecido, de um telefone fixo. Hesitante, ela atendeu. Alô? Senhora Marina Reis? Perguntou uma voz feminina, profissional e fria. O coração de Marina gelou. Sim, sou eu. Meu nome é Cláudia. Sou assistente do Sr. Arthur Montenegro. Estou ligando a pedido dele. O Sr. Montenegro solicita sua presença em seu escritório hoje, às 14h. Então, era isso. A gentileza da noite anterior foi apenas um adiamento. Agora viria a punição, a humilhação de ser demitida pessoalmente pelo dono da empresa. Aconteceu alguma coisa? Houve algum problema com o meu trabalho? Ela perguntou, a voz saindo fraca e trêmula. Eu não tenho essa informação, senhora, respondeu a assistente com a mesma distância profissional. Apenas fui instruída a marcar a reunião. O senhor Montenegro a aguardará às 2h. Por favor, não se atrase. A chamada terminou. Marina ficou parada no meio de sua pequena sala, o telefone ainda na mão. Ela olhou para Lucas, que balbuciava feliz em seu cercadinho, alheio a tudo. O medo por si mesma não era nada comparado ao medo de falhar com ele. Ela respirou fundo, tentando encontrar alguma força. Ela não sabia o que esperar daquela reunião, mas sabia que tinha que ir. Tinha que enfrentar Arthur Montenegro mais uma vez, não como a advogada forte que um dia foi, mas como a faxineira apavorada que ele via agora. E ela só pedia a Deus para não desmoronar na frente dele. O andar da presidência da Veridian Corp era imponente. O ar era mais frio, o silêncio mais profundo e tudo, do tapete grosso sob seus pés as obras de arte nas paredes, sussurrava poder e dinheiro. Marina se sentia uma intrusa, pequena e inadequada em suas roupas simples. Ela segurava a alça de sua bolsa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. A assistente, Cláudia, a guiou pelo corredor com uma eficiência gelada, sem lhe dirigir uma única palavra que não fosse estritamente necessária. Cada passo em direção à porta do escritório de Arthur Montenegro era uma tortura. Ela parou em frente à porta de madeira escura, respirando fundo, preparando-se para o impacto da demissão. A assistente abriu a porta para ela. A senhora Reis, senhor Montenegro. Arthur não estava sentado atrás de sua mesa como um rei em seu trono, o que surpreendeu Marina. Ele estava de pé, perto da grande janela, olhando a cidade.
Ele se virou quando ela entrou e seu rosto estava sério, mas não havia a raiva que ela tanto temia. Obrigado, Cláudia, ele disse dispensando a assistente. A porta se fechou, deixando os dois sozinhos. O som do clique da fechadura pareceu alto demais. Senhora Reis, por favor, entre. Sente-se. Ele apontou para uma das duas cadeiras que ficavam em frente à sua mesa. Marina deu alguns passos para dentro da sala, mas permaneceu de pé, incapaz de relaxar. Senhor Montenegro, o senhor mandou me chamar, disse ela, a voz tensa. Ela precisava acabar logo com aquilo. Olha, se for sobre a noite passada, eu quero pedir desculpas mais uma vez. Foi um erro grave, eu sei. Não vai acontecer de novo, eu posso garantir. Não foi por isso que a chamei. Ele a interrompeu, a voz calma. Quer dizer, não para uma bronca. O que aconteceu ontem me fez pensar. Por favor, sente-se, de verdade. Com muita hesitação, Marina sentou-se na ponta da cadeira, pronta para se levantar a qualquer momento. Ela observou enquanto ele se sentava, não em sua cadeira de presidente, mas na outra cadeira em frente a ela, diminuindo a distância e a barreira de poder entre eles. Aquele gesto a deixou ainda mais desconfiada. Ele juntou as mãos, parecendo procurar as palavras certas. Senhora Reis, Marina, o que eu vi ontem à noite, você e seu filho, aquilo me deixou muito preocupado, começou ele, olhando diretamente para ela. Ninguém deveria estar em uma situação que exige um sacrifício como esse. Trabalhar a noite toda com um bebê não é seguro, nem para você, nem para ele. Marina ouvia em um silêncio chocado. Cada palavra dele era o oposto do que ela esperava. Ela não conseguia entender. Minha empresa, a Veridian, tem recursos, continuou ele. E eu sinto que é minha responsabilidade garantir o bem-estar dos que trabalham aqui, mesmo os terceirizados. Por isso, eu gostaria de lhe oferecer ajuda. A palavra ajuda ficou no ar. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Como assim? Ela conseguiu perguntar. Primeiro, seu filho. Nós podemos pagar por uma creche de excelente qualidade para ele, em tempo integral, perto da sua casa, para facilitar sua vida, explicou Arthur. Segundo, seu trabalho. Este horário noturno é desumano. Podemos mudá-la para um turno durante o dia. Talvez na equipe de limpeza diurna, ou se preferir, podemos ver uma vaga em outra área. Na copa, no arquivo, algo que lhe dê noites de sono e uma rotina mais estável. A mente de Marina girava. Creche, emprego diurno. Aquilo era mais do que ela poderia sonhar. E era exatamente por isso que ela não conseguia acreditar. Era bom demais para ser verdade. Ninguém oferecia tanto por nada. Especialmente ele, Arthur Montenegro, o homem que não tinha piedade. O medo dela começou a se transformar em uma desconfiança profunda. Qual era o preço daquilo tudo? O que ele queria em troca? Ele deve ter visto a dúvida em seu rosto. Sua expressão suavizou um pouco, mostrando um traço de frustração. Ele queria que ela entendesse que sua oferta era genuína. Ele se inclinou um pouco para a frente, tentando criar uma conexão. Eu não estou pedindo nada em troca, se é o que está pensando. Ele disse como se lesse sua mente. Apenas me ajude a entender. Você me parece uma mulher inteligente. Sua forma de falar é clara. É evidente que você tem capacidade para mais. Eu só queria saber o que a trouxe a esta situação tão difícil. O que você fazia antes deste emprego? A pergunta, feita com uma curiosidade que parecia sincera, caiu sobre Marina com o peso de uma avalanche. Ele queria saber do seu passado, o passado que ele mesmo havia destruído. Ela levantou os olhos e o encarou, o homem que oferecia a salvação para o inferno que ele mesmo havia criado. Todas as emoções dos últimos anos, a raiva, a humilhação, a dor, subiram à sua garganta. A verdade estava na ponta de sua língua. O que eu fazia antes? Ela repetiu, e a voz que saiu não era mais a da faxineira assustada. Era firme, fria e carregada de uma ironia cortante que fez Arthur ficar mais atento.
É uma pergunta muito interessante, Sr. Montenegro. Ele a observou, notando a mudança imediata em sua postura. Ela não estava mais encolhida na cadeira. Suas costas estavam retas, seu queixo erguido. Antes de passar minhas noites limpando o chão da sua empresa, continuou ela, cada palavra dita de forma lenta e clara. Eu usava ternos caros, muito parecidos com o seu. Eu tinha uma carreira. Eu tinha um nome respeitado. Eu não limpava as salas de reunião. Eu comandava as salas de reunião. Arthur a olhava com uma expressão de surpresa. A transformação era notável. A mulher frágil da noite anterior parecia ter desaparecido. Você era executiva? Marina soltou uma risada curta e sem qualquer alegria. Perto disso, eu era advogada. Advogada, ele repetiu, o cérebro tentando processar a informação. Aquilo explicava sua capacidade de se expressar. É uma profissão honrada. O que aconteceu para você? Mudar de área de forma tão drástica. Ele ainda estava no modo de quem tenta resolver um problema sem perceber que ele era o problema. Os olhos de Marina fixaram-se nos dele, e o brilho que ele viu ali era duro como aço. O que aconteceu? Ela disse, a voz baixando para um tom mais grave. O que aconteceu foi a Veridian Corp. A menção ao nome de sua própria empresa o atingiu. Por um momento, ele pensou que ela pudesse ter sido uma advogada do departamento jurídico que foi demitida em algum corte. Isso seria simples de resolver. Você trabalhou aqui, em nosso jurídico. Eu não me lembro do seu rosto. Oh, eu tenho certeza que não, ela disse, e o sarcasmo em sua voz era inconfundível. O senhor não se lembraria de mim, e eu nunca trabalhei para a Veridian, Sr. Montenegro. Eu trabalhei contra a Veridian. A frase acertou Arthur em cheio. Ele parou, a mente trabalhando furiosamente, tentando encontrar um contexto para aquilo. Contra a Veridian. Ele enfrentava processos o tempo todo, era o custo de fazer negócios. Mas a intensidade na voz dela sugeria algo maior. Há 5 anos, ela continuou, vendo a confusão no rosto dele. Houve um processo trabalhista muito grande. Centenas de funcionários de uma das suas fábricas no interior. Eles foram demitidos sem receber nenhum dos seus direitos. Uma reestruturação foi o que a Veridian chamou. Um massacre foi o que nós chamamos. A memória começou a surgir na mente de Arthur, 5 anos atrás. Sim, ele se lembrava. Foi uma batalha legal longa e desagradável que manchou a imagem da empresa por um tempo e custou uma fortuna em acordos. Ele se lembrava de dar ordens claras à sua equipe jurídica. Acabem com isso, usem todos os recursos. Não podemos perder. E eles não perderam. Eles venceram, desacreditando a liderança do processo. Ele se lembrava vagamente da advogada deles. Uma mulher, diziam seus advogados, agressiva e idealista. Ele olhou para Marina, para o rosto cansado, para as olheiras, para as mãos calejadas de trabalho pesado. E então ele tentou se lembrar do rosto daquela advogada. Uma imagem borrada de uma mulher de cabelos presos, com uma expressão determinada em um tribunal. Seria possível? A voz dele saiu como um sussurro, quase sem som. Não. Não pode ser. Marina viu a compreensão começar a surgir nos olhos dele. Aquele era o momento. Eu era a advogada principal naquele processo. A advogada que vocês passaram meses tentando desacreditar. A advogada cuja carreira vocês destruíram sistematicamente com processos e acusações falsas, até que ninguém mais quisesse me contratar. Ela se inclinou para a frente. A voz agora cheia de toda a dor e raiva que guardou por anos. Então, respondendo à sua pergunta, Sr. Montenegro, o que me trouxe a esta situação foi o Senhor. O Senhor e a sua empresa, o homem que agora, com a melhor das intenções, oferece ajuda para o desastre que ele mesmo criou. Arthur Montenegro ficou completamente imóvel, olhando para ela. O mundo ao seu redor pareceu perder o som. O zumbido do ar-condicionado, o trânsito lá embaixo, tudo desapareceu.
A única coisa que existia era o rosto da mulher sentada à sua frente e a acusação terrível em seus olhos. A mente dele, sempre tão rápida e analítica, estava em curto-circuito. Ele tentava encontrar uma falha na lógica dela, uma desculpa, qualquer coisa. Ele se lembrava de ter dito à sua equipe jurídica: resolvam isso. Para ele, era um problema de negócios, um incêndio a ser apagado. Ele nunca se perguntou como eles o apagariam. Ele nunca se importou com os detalhes, apenas com o resultado final, a vitória da Veridian. Ele nunca parou para pensar que do outro lado daquela batalha legal havia uma pessoa cuja vida ele estava, com suas ordens, destruindo. Ele olhou para ela, realmente olhou. Viu as mãos dela, que um dia provavelmente seguraram canetas caras e processos, agora ásperas e calejadas pelo trabalho braçal. Viu a exaustão, que não era apenas de uma noite mal dormida, mas de anos de luta. E viu o bebê, Lucas, em sua mente. O bebê que ele viu dormindo tão pacificamente, sem saber que seu futuro já havia sido moldado pelas decisões frias tomadas naquela mesma sala. Anos antes de ele nascer. A primeira palavra que ele conseguiu dizer foi fraca, patética, e ele sabia disso. Eu não sabia. Marina riu, um som amargo que cortou o ar. Não sabia? Claro que o senhor não sabia. Homens como o senhor nunca sabem dos detalhes sujos. Vocês apenas dão as ordens e esperam que a mágica aconteça. Real. Ela se ajeitou na cadeira, não mais a vítima, mas a promotora em seu próprio julgamento. Vocês não me derrotaram com argumentos no tribunal, Sr. Montenegro. Vocês me destruíram fora dele de forma calculada. Arthur apenas a encarava, incapaz de falar. Primeiro veio o processo contra mim. Ela começou a relatar, a voz firme, listando os fatos como se apresentasse um caso. Uma acusação de litigância de má-fé. Disseram que eu estava processando a Veridian por vingança, sem provas. Depois vieram os vazamentos para a imprensa. Notas em colunas de jornais sugerindo que minha conduta era antiética. De repente, meu telefone parou de tocar. Clientes antigos que me adoravam cancelaram contratos. Ninguém mais queria contratar a advogada que ousou desafiar a Veridian Corp e foi publicamente manchada. Ela fez uma pausa, respirando fundo, a dor da memória visível em seu rosto. Eu perdi meu escritório, que lutei tanto para montar. Tive que vender meu carro para pagar as contas. Depois, o apartamento. Eu perdi tudo. Cada pedaço da vida que eu construí com meu próprio esforço foi arrancado de mim. E por quê? Para que a Veridian economizasse algum dinheiro e para que o senhor pudesse dormir tranquilamente, sem ser incomodado pelas vidas que esmagou no caminho. A voz dela finalmente falhou na última frase, a emoção crua vindo à tona. Cada palavra era um golpe direto em Arthur. A oferta de ajuda que ele fez minutos antes agora soava como um insulto, uma piada de mau gosto. Creche, um emprego melhor. Era como oferecer um copo de água a alguém que ele mesmo havia empurrado para o deserto para morrer. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. O ar em seu escritório luxuoso de repente pareceu rarefeito, pesado demais para respirar. Ele se levantou, as pernas um pouco instáveis, e caminhou até a janela virando as costas para ela. Ele não conseguia encará-la. O reflexo no vidro mostrou um homem que ele mal reconhecia. Não o CEO poderoso, mas um covarde. Um homem confrontado com a consequência humana de sua ambição. A imagem de Marina dormindo no sofá com o bebê voltou à sua mente, mas agora estava sobreposta por essa nova verdade. Não era uma cena de simples dificuldade, era o resultado final de suas próprias ações. Ele era o autor daquele sofrimento. Marina, do outro lado da sala, observava as costas largas dele. Dizer tudo aquilo em voz alta a deixou emocionalmente esgotada. Ela esperava sentir uma satisfação, uma sensação de vingança, mas não sentiu nada disso. Apenas um vazio imenso. Vê-lo ali, quebrado e em silêncio, não consertava nada.
Não lhe devolvia a carreira, a dignidade, os anos perdidos. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo peso insuportável da verdade que agora estava entre eles. Marina, sentindo-se completamente esvaziada, fez um movimento para se levantar. Para ela, a conversa tinha chegado a um final terrível. Ela tinha dito a verdade. Ele tinha ouvido. Não havia mais nada a ser feito. Aquele mundo não era o dela, e a gentileza dele era veneno. Eu já tomei muito do seu tempo, Sr. Montenegro, disse ela, a voz baixa e cansada. Eu preciso ir. Espere. Ela parou, a mão na alça de sua bolsa. Arthur se virou lentamente, saindo da sombra da janela. O homem que a encarava agora não era o mesmo de minutos atrás. O choque em seu rosto havia sido substituído por uma determinação feroz, quase assustadora. Era o rosto do CEO que construiu um império, mas o foco de sua energia tinha mudado de direção. O problema a ser resolvido, ela percebeu, era ele mesmo. Não vá ainda. Sente-se, por favor, Marina, ele pediu. E pela primeira vez, ele usou o nome dela sem hesitação, como se a reconhecesse de verdade. A curiosidade contra seu melhor julgamento a fez obedecer. Ela se sentou novamente, o corpo tenso, observando-o com desconfiança, enquanto ele começava a andar de um lado para o outro na frente de sua mesa. Um pedido de desculpas seria inútil, ele começou, a voz rouca. Não existem palavras que possam consertar o que eu fiz. E dinheiro, oferecer dinheiro agora seria só mais um insulto. Ele parou e olhou diretamente para ela. Eu tirei sua carreira. Eu tirei sua justiça. Eu tirei seu nome. Oferecer uma creche e um emprego de limpeza é uma piada cruel. Eu entendo isso agora. A única reparação possível é devolver o que eu roubei. Não com caridade, com justiça. Marina permaneceu em silêncio, os braços cruzados sobre o peito, uma barreira física contra a torrente de palavras dele. Eu tenho um plano, ele disse, voltando a andar. 3 passos. Primeiro, o caso dos trabalhadores. Vamos reabri-lo internamente. Eu vou anular a decisão da empresa e vamos pagar cada centavo devido a cada um deles, com 5 anos de juros e uma compensação pelos danos. E eu quero que você seja a consultora especial deste projeto. Você vai supervisionar tudo, garantir que cada pessoa receba o que é seu por direito, com um salário de consultora sênior a partir de hoje. Ela o encarava, sem piscar. A proposta era tão absurda que ela não sabia como reagir. Ele não esperou por uma resposta. Segundo, isto não pode nunca mais acontecer. A partir de amanhã, eu vou criar um novo departamento na Veridian, um departamento de ética e compliance trabalhista. Ele não responderá ao jurídico, responderá diretamente a mim. Sua função será auditar todas as nossas práticas, demissões, contratos. E eu quero que você seja a diretora desse departamento. Isso a fez reagir. O quê? Ela sussurrou, incrédula. Isso é algum tipo de piada doentia? O senhor quer que eu, a pessoa que processou sua empresa, venha trabalhar para o senhor? Para ser sua funcionária? Isso é uma forma de me comprar? De me silenciar? Não, ele respondeu, a voz subindo de tom. É a única forma de consertar a cultura desta empresa. Quem melhor para garantir que a gente não cometa os mesmos erros do que a pessoa que foi a nossa maior vítima? Quem teria mais autoridade e credibilidade para fazer isso do que você? Ele parou na frente dela de novo. Eu não quero que você seja minha funcionária. Eu quero que você seja a consciência desta empresa. A mente de Marina estava um caos. Era uma armadilha. Tinha que ser. Uma forma inteligente de mantê-la sob controle. Como se lesse seus pensamentos, Arthur deu o golpe final. E nada disso será feito em segredo. Terceiro e último passo, eu farei um anúncio público para a imprensa. Vou admitir o erro da Veridian no seu caso. Vamos emitir uma retratação formal e pública, limpando seu nome de todas as acusações falsas que a minha equipe fez.
A empresa vai assumir publicamente toda a culpa pela destruição da sua carreira. Esta última parte a atingiu de forma diferente. Uma retratação pública. Limpar o seu nome. Isso era a única coisa que ela chorou por anos. A única coisa que o dinheiro não podia comprar. Era a chance de ter sua dignidade de volta. Ela olhou para Arthur Montenegro, o arquiteto de sua ruína, que agora lhe oferecia as ferramentas para reconstruir não apenas a sua vida, mas a si mesma. A desconfiança e a raiva ainda gritavam dentro dela, mas por baixo de todo o barulho, um pequeno e perigoso fio de esperança começou a surgir. A escolha, pela primeira vez em muito tempo, era dela. E era uma escolha impossível. A proposta de Arthur Montenegro ficou no ar, tão grandiosa e inacreditável, que Marina sentiu que poderia ser uma alucinação, um sonho febril nascido do cansaço. Sua primeira reação foi um impulso violento de rir. Rir da audácia dele, da loucura daquela oferta. Confiar naquele homem era como confiar em uma raposa que a convida para entrar no galinheiro, prometendo que não vai tocar em nenhuma galinha. A história de sua vida nos últimos 5 anos foi a prova da capacidade de destruição dele. E por que eu deveria acreditar em uma única palavra do que o Senhor está dizendo? Ela perguntou, a voz baixa e cheia de uma desconfiança afiada. Há 5 anos, suas ações me prometeram o inferno, e o Senhor foi muito eficiente em cumprir a promessa. Agora, o Senhor me oferece o céu em uma bandeja de prata. Por que eu deveria pensar que, desta vez, seria diferente? Arthur não desviou o olhar. Não havia mais o ar de superioridade nele. O que restava era uma seriedade crua e cansada, porque desta vez eu vi o resultado. Ele disse, a voz firme, eu vi você e seu filho naquele sofá. Eu não consigo mais desver aquilo. Você tem razão em não acreditar em mim. Então não acredite, acredite na sua própria força. Ele deu um passo à frente e o gesto foi quase uma súplica. Eu não estou lhe oferecendo um presente. Eu estou lhe devolvendo as armas que eu tirei de você. Se eu lhe der o cargo, o poder e a autoridade, você terá tudo de que precisa para fazer o que é certo. Se eu tentar impedi-la, se eu mentir, você estará do lado de dentro. Você poderá me expor de uma forma que nunca pôde antes. As palavras dele, acredite na sua própria força, tocaram em um lugar profundo dentro dela. Um lugar que ela pensava estar morto e enterrado. Por anos, ela se sentiu uma vítima, impotente, arrastada pela correnteza de uma injustiça que não podia combater. A proposta dele, por mais suspeita que fosse, era uma chance de parar de ser uma vítima e voltar a ser uma lutadora. Ela pensou nos outros, nas dezenas de famílias que ela representou, pessoas que, como ela, perderam tudo e nunca receberam a justiça que mereciam. A oferta dele não era apenas sobre reconstruir a sua vida, era sobre terminar a luta que ela começou por eles. Era uma responsabilidade que ela havia carregado como uma culpa silenciosa por anos. E então ela pensou em Lucas, seu filho, que dormia em um berço improvisado em um apartamento pequeno e úmido. Que futuro ela poderia lhe dar com o salário de faxineira? Que exemplo ela seria? Uma mãe quebrada pela exaustão e pela amargura. A proposta de Arthur significava mais do que dinheiro. Significava um lar estável, significava tempo para ser mãe, significava que seu filho poderia crescer vendo a mãe não como uma mulher derrotada, mas como alguém que se reergueu e lutou. A retratação pública. Esse era o ponto central. A limpeza de seu nome era a chave que poderia destrancar as portas de seu futuro, devolvendo a dignidade que lhe foi roubada. Depois de um silêncio que pareceu durar uma vida inteira, onde Arthur apenas esperou, sem pressionar, ela finalmente encontrou sua voz. Tudo bem, disse ela. A palavra foi tão quieta que ela mesma mal a ouviu. Arthur prendeu a respiração esperando. Eu aceito, ela disse mais alto agora, e com a decisão veio uma nova onda de força. Mas será nos meus termos, com as minhas condições.
Quaisquer que sejam. Ele respondeu instantaneamente, o alívio claro em seu rosto. Primeiro, ela começou, e a advogada dentro dela assumiu o controle. A retratação pública. Ela será redigida por mim e por você, e será publicada nos principais jornais antes de eu assinar um único papel. Quero meu nome limpo antes de dar o próximo passo. Ele concordou com um aceno de cabeça. Justo. Segundo, autonomia. O novo departamento terá autonomia total. Nenhuma interferência do seu departamento jurídico. Eu me reporto apenas a você e minhas decisões sobre ética e compliance são finais. Se houver um impasse, a minha palavra prevalece. Concordo, ele disse sem hesitar. E terceiro, ela o encarou, os olhos firmes. Eu não quero a sua pena. Eu não sou um de seus projetos de caridade. Isto é um trabalho. Eu vou lutar por cada centavo para aqueles trabalhadores como uma leoa. E vou fiscalizar cada canto desta empresa com toda a força que eu tiver. Se o senhor se arrepender, recuar ou tentar me sabotar de qualquer maneira, eu juro que vou usar a minha posição aqui dentro para destruir a reputação da Veridian de uma forma que fará o antigo processo parecer um elogio. Nós estamos entendidos, senhor Montenegro? A mulher assustada tinha desaparecido completamente. Em seu lugar estava a advogada que o desafiou anos atrás, mas agora com as cicatrizes e a força que a dor lhe deu. Um pequeno, quase imperceptível, sorriso de respeito surgiu nos lábios de Arthur. Perfeitamente, doutora Reis, ele disse. Bem-vinda de volta ao jogo, doutora Reis. Fazia tanto tempo que Marina não ouvia alguém se dirigir a ela daquela forma, com aquele respeito. Por um instante, a imagem da advogada que ela foi, forte e confiante, sobrepôs-se à da mulher cansada que se sentou naquela cadeira. A sensação era ao mesmo tempo estranha e profundamente reconfortante. Ela respirou fundo, e o ar que encheu seus pulmões pareceu diferente, mais leve. A advogada dentro dela estava desperta. Eu preciso ir agora, disse ela, a voz firme, cortando a intensidade do momento. Preciso buscar meu filho na casa da vizinha que cuida dele durante o dia. A menção a Lucas era um lembrete para ambos da realidade que a levou até ali. Amanhã, podemos começar a trabalhar no texto da retratação pública amanhã. Claro, Arthur concordou imediatamente. A energia explosiva dele deu lugar a uma calma focada. Minha assistente entrará em contato com você para agendar o melhor horário. E, Marina, por favor, não volte ao turno da noite. Nunca mais. Considere seu novo salário válido a partir deste exato momento. A empresa cobrirá qualquer despesa que você tenha para organizar sua rotina. Antes que ela pudesse responder, ele pegou o telefone em sua mesa. Só um momento. Quero que você esteja presente para a primeira ordem. É importante que a liderança desta empresa entenda a nova realidade desde o início. Ele apertou um botão. Cláudia, peça para o Carlos vir à minha sala, o chefe do jurídico. É urgente. Marina sentiu um calafrio. Carlos era um dos advogados que estiveram na equipe que a destruiu. Enfrentá-lo seria o primeiro teste. Ela permaneceu sentada, a postura ereta, o coração batendo forte. Mas desta vez não era apenas por medo, era também por antecipação. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Carlos entrou. Era um homem de 50 e poucos anos, com uma expressão permanentemente preocupada. Seus olhos passaram por Marina com indiferença, descartando-a como parte do cenário, antes de se fixarem em Arthur. Senhor Montenegro, mandou me chamar? Sim, Carlos. Sente-se, disse Arthur, apontando para a cadeira ao lado de Marina. Quero que conheça uma pessoa. Esta é a doutora Marina Reis. Carlos olhou para Marina novamente, desta vez com uma leve curiosidade. O nome pareceu soar familiar, mas ele não conseguiu localizá-lo no rosto da mulher em roupas simples. A partir de hoje, continuou Arthur, a voz calma e cheia de autoridade. A doutora Reis é a nova diretora do nosso recém-criado Departamento de Ética e Compliance Trabalhista.
Ela também atuará como consultora especial na reavaliação completa do processo dos trabalhadores da fábrica de Limeira de 5 anos atrás. A expressão de Carlos mudou drasticamente. O queixo caiu e a cor sumiu de seu rosto. Ele olhou de Arthur para Marina, a compreensão e o choque estampados em seus olhos. Ele se lembrava do nome agora. Ele se lembrava muito bem. Senhor Montenegro, com todo o respeito, começou ele gaguejando. Um novo departamento, a doutora Reis. O caso de Limeira foi encerrado. Ele foi reaberto por mim, cortou Arthur. Prepare toda a documentação necessária para o novo departamento e para o contrato da doutora Reis. Ela terá autonomia total e irrestrita, reportando-se apenas e diretamente a mim. E Carlos, providencie o cancelamento imediato de seu contrato com a empresa de limpeza terceirizada. O salário dela será de diretora sênior, retroativo a hoje. Arthur se levantou, colocando as mãos nos bolsos, uma postura casual que contradizia a bomba que ele acabara de jogar. Cometemos um erro grave há 5 anos, Carlos. Um erro que eu cometi ao dar as ordens erradas. E agora nós vamos consertá-lo, de forma transparente e definitiva. A doutora Reis está aqui para garantir que a justiça seja feita e para garantir que erros como este nunca mais aconteçam na Veridian. A confissão pública de culpa na frente de seu principal advogado foi para Marina o momento mais significativo até então. Não era apenas uma promessa feita a ela em particular. Era uma mudança de direção declarada para a empresa. Carlos, pálido e chocado, apenas conseguiu dizer: sim, senhor, providenciarei tudo imediatamente. Ótimo, pode ir, disse Arthur. O chefe do jurídico se levantou e saiu da sala, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio do começo de algo. O primeiro passo, disse Arthur, olhando para Marina. O resto do caminho nós faremos juntos. Marina apenas balançou a cabeça em concordância, ainda processando a velocidade dos acontecimentos. Amanhã, ela repetiu. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Ao sair do escritório de Arthur Montenegro, ela não era mais a faxineira invisível, não era a vítima destruída, e também não se sentia uma vencedora. Sentia-se como uma general que acaba de receber o comando de um exército para lutar em uma guerra que já tinha perdido uma vez. Mas desta vez, o inimigo mais poderoso estava, de forma inexplicável, do seu lado. Os dias que se seguiram foram um teste de nervos e confiança. A primeira tarefa de Marina e Arthur, juntos, foi redigir a retratação pública. Sentaram-se lado a lado na enorme mesa de conferências do escritório dele, um laptop entre eles. O silêncio que antes era de medo e raiva, agora preenchido por uma tensão produtiva. A desconfiança de Marina ainda estava lá, uma sentinela vigilante em seu coração, mas ela via em Arthur um empenho que a surpreendia. Aqui, disse ele, apontando para uma frase na tela. A linguagem está muito corporativa. A empresa lamenta o equívoco. Não foi um equívoco. Foi um erro deliberado. Escreva isso. Marina olhou para ele, surpresa com a honestidade brutal. Tudo bem. E aqui, ela respondeu, assumindo o controle do teclado, onde diz as consequências para a ex-litigante, vamos mudar para a completa e sistemática destruição da carreira e da reputação da doutora Marina Reis. As pessoas precisam ler as palavras exatas. Arthur engoliu em seco, a dor daquelas palavras visível em seu rosto. Mas ele apenas concordou com um aceno de cabeça. Você está certa. É o correto a se fazer. Quando o comunicado foi publicado nos principais jornais do país, alguns dias depois, o efeito foi imediato. O nome de Marina Reis estava em toda parte, mas desta vez não como uma advogada antiética, mas como a vítima de uma injustiça corporativa que agora estava sendo reparada. Seu telefone não parava de tocar. Eram antigos colegas, alguns oferecendo apoio, outros pedindo desculpas por terem se afastado.
Cada chamada era um pequeno pedaço de seu antigo mundo sendo devolvido. A vida na Veridian também mudou. Marina se mudou para um escritório de verdade, no mesmo andar da diretoria. Era um espaço limpo e moderno, com uma vista que ela mal tinha tempo de apreciar. Com a autonomia que Arthur lhe garantiu, ela montou uma pequena equipe e começou o trabalho monumental de reabrir o caso de Limeira. Passou semanas em frente a planilhas, localizando os antigos trabalhadores, calculando o que lhes era devido. Era um trabalho exaustivo, mas cada nome que ela riscava da lista era uma vitória, uma pequena peça de justiça sendo colocada no lugar. Arthur também mudou. Seus diretores o viam com mais frequência fora de sua sala. Ele participava das reuniões do novo departamento de Marina, não para mandar, mas para ouvir. A busca incessante por lucro ainda existia, mas agora havia um contrapeso. Ele encontrou um novo propósito, não apenas em liderar uma empresa de sucesso, mas em liderar uma empresa justa. A transformação era sutil para alguns, mas para quem observava de perto, era profunda. Para Marina, a maior mudança acontecia em casa. Ela se mudou para um apartamento claro e arejado em um bairro seguro. Lucas começou a frequentar a melhor creche da região, um lugar onde ele ria e brincava com outras crianças. Pela primeira vez na vida dele, sua mãe estava em casa todas as noites para lhe dar banho, ler uma história e colocá-lo para dormir. A exaustão que definira a vida de Marina por tanto tempo deu lugar a uma energia focada, a força de uma mulher que estava, finalmente, reconstruindo sua vida em seus próprios termos. 6 meses depois, numa noite de terça-feira, a porta do escritório de Arthur se abriu suavemente. Ele ergueu os olhos de um relatório e viu Marina. Ela não usava o uniforme cinza, mas um terninho elegante e escuro. Em suas mãos não havia um saco de lixo, mas uma pasta. Ela era a imagem completa da advogada poderosa que sempre esteve por baixo da superfície. "Desculpe pela hora", disse ela, "mas eu queria entregar pessoalmente. É o relatório final do caso de Limeira. O último pagamento foi confirmado hoje à tarde. Acabou, Arthur. Nós fizemos justiça." Ele pegou a pasta, um sentimento de gratidão imensa o preenchendo. "Não, Marina", ele disse a voz baixa e sincera. "Você fez justiça. Eu só tive a sorte de sair do seu caminho." Seu olhar se moveu para a porta e seu coração se aqueceu. De pé, segurando a mão da mãe, estava Lucas. Ele não era mais um bebê, mas uma criança pequena, olhando para o grande escritório com olhos curiosos e brilhantes. Marina o tinha buscado na creche e o trouxera consigo. A imagem daquela criança saudável e feliz, parada no mesmo lugar onde ele um dia encontrou uma mãe e um filho dormindo em desespero, fechou o ciclo de uma forma que nenhuma palavra poderia. Arthur abriu um sorriso, o primeiro sorriso genuíno e sem peso que ele dava em muito tempo. Ele olhou de Lucas para Marina, a mulher que ele destruiu e que de alguma forma o salvou de si mesmo. O passado não estava esquecido, mas suas feridas estavam finalmente começando a cicatrizar. "Ele parece muito feliz", disse Arthur. Marina olhou para o filho e todo o amor do mundo estava em seus olhos. "Nós estamos", ela respondeu, a voz cheia de paz. "Nós finalmente encontramos o nosso caminho." 3 anos depois, o sol da tarde entrava pelas imensas janelas do novo centro de convivência da Veridian Corp, iluminando um ambiente que em nada lembrava a antiga sede fria e impessoal. O espaço era vibrante, cheio de plantas, e o som predominante era de risadas de crianças. Era a festa de aniversário de 3 anos da creche Recomeçar, uma iniciativa que se tornou o coração da nova cultura da empresa, um símbolo da transformação que Marina e Arthur lideraram juntos. Marina observava a cena com um sorriso sereno. Ela usava um vestido simples e elegante e seu rosto não carregava mais o peso do cansaço, mas a luz da realização. Ao seu lado, Arthur Montenegro
com os cabelos agora exibindo alguns fios prateados, conversava animadamente com um grupo de funcionários. As linhas em seu rosto não eram mais de estresse e comando, mas de um contentamento que ele jamais conhecera em seus anos de conquistas implacáveis. Ele a viu observando e se aproximou, entregando-lhe um copo de suco. Quem diria que chegaríamos até aqui? Ela comentou em voz baixa, olhando para as crianças correndo no parquinho. Eu não. Ele admitiu com uma sinceridade que se tornara comum entre eles. Houve muitas vezes no começo em que achei que você desistiria de tudo, que veria que era uma causa perdida e simplesmente iria embora. Marina riu, um som genuíno e leve. A vontade não faltou, mas você cumpriu sua palavra, cada uma delas. A relação deles, forjada no fogo da desconfiança e da culpa, havia se transformado em algo que nenhum dos dois saberia nomear. Não era uma amizade convencional, mas um profundo respeito mútuo, uma parceria baseada na franqueza brutal e em um objetivo comum. Eles haviam juntos não apenas consertado um erro, mas construído algo novo e melhor. Mamãe, mamãe, olha! Um menino de quase 4 anos, com cabelos escuros e olhos brilhantes, correu na direção deles, segurando um papel com um desenho colorido. Era Lucas. Ele não correu apenas para Marina. Estendeu o desenho para que Arthur também pudesse ver. Olha, Arthur, é um foguete, disse o menino com a naturalidade de quem estava acostumado com aquela presença. Arthur se agachou, ficando na altura de Lucas, e analisou o desenho com toda a seriedade. É o melhor foguete que eu já vi na minha vida. Ele vai até a lua? Vai sim, e volta. Lucas respondeu antes de dar um beijo estalado na bochecha de Arthur e sair correndo de volta para os brinquedos. Arthur se levantou, os olhos marejados de uma emoção que ele não mais tentava esconder. Ele olhou para Marina e naquele olhar havia todo o peso do passado e toda a leveza do presente. Às vezes, ele disse, a voz embargada, eu ainda me lembro daquela noite, de encontrar vocês dois dormindo naquele sofá. Eu era um homem tão pobre, Marina, no meio de tanta riqueza. Ela tocou o braço dele suavemente. Nós dois estávamos perdidos, Arthur, mas nós nos encontramos. Ele concordou, olhando para Lucas, que agora gargalhava no topo de um escorregador. A imagem era a resposta para todas as perguntas, a cura para todas as dores. O futuro não era mais uma ameaça ou um fardo, mas uma promessa, personificada naquela pequena vida cheia de alegria. Juntos, lado a lado, eles observaram o menino brincar. Não eram mais apenas a advogada e o CEO, a vítima e o vilão. Eram Marina e Arthur. E eram a prova viva de que mesmo depois do mais longo e escuro dos invernos, a primavera sempre encontra um jeito de chegar, trazendo consigo a chance não apenas de sobreviver, mas de finalmente florescer. Esta história nos lembra de uma verdade profunda e, por vezes, dolorosa. A vida pode nos tirar o chão de uma forma que parece definitiva. Quantas de nós já não nos sentimos como Marina, invisíveis, mesmo quando nos esforçamos ao máximo, desvalorizadas, depois de termos dedicado anos a uma carreira, a uma família, a um sonho? Quantas vezes o mundo nos fez acreditar que o nosso tempo já passou, que as melhores páginas da nossa história já foram escritas? A jornada de Marina é a jornada de muitas mulheres. É a dor de perder um nome, uma identidade, e se ver reduzida a uma função, a uma sombra que limpa o que os outros sujam. É a força silenciosa de uma mãe que faz o impossível por seu filho, colocando as necessidades dele acima do próprio cansaço, da própria humilhação. Mas a maior lição que Marina nos deixa não está em sua queda, e sim em sua extraordinária capacidade de se reerguer. Ela nos mostra que, mesmo sob as cinzas da injustiça e do esgotamento, a brasa da nossa verdadeira essência nunca se apaga. A advogada dentro dela não morreu. Estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar.
E essa história também nos ensina sobre a redenção. Mostra que a compaixão pode nascer nos lugares mais inesperados e que até mesmo um coração endurecido, como o de Arthur, pode ser transformado pela força de uma verdade humana. Ele nos lembra que nunca é tarde demais para olhar para trás, reconhecer os próprios erros e, em vez de apenas pedir desculpas, ter a coragem de tentar consertá-los. Para toda mulher que já se sentiu derrotada pelas circunstâncias, que olhou no espelho e não reconheceu mais a sonhadora que um dia foi, esta história é um abraço, é um sussurro que diz: não acabou. A sua força interior é real, a sua dignidade é inegociável. E a oportunidade de reescrever o seu próprio final pode surgir quando você menos espera. Não é sobre ter a vida que você planejou, mas sobre ter a coragem de lutar pela vida que você merece, com a sabedoria e a resiliência que só os anos podem nos dar. A verdadeira justiça, afinal, não é apenas punir o erro, mas restaurar a esperança. E a esperança, como o amor de uma mãe por seu filho, é a força mais poderosa e transformadora do universo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!